Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST sobre metais de sacrifício. Então, os temas dentro desse assunto são fila de reatividade de metais, que se vê em Química Geral, e a parte de Eletroquímica, que se vê em Fisicoquímica. Mas, antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal, e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte. O método largamente aplicado para evitar a corrosão em estruturas de aço enterradas no solo, como tanques e dutos, que é no caso aqui, é a proteção catódica com um metal de sacrifício. Esse método consiste em conectar a estrutura a ser protegida por meio de um fio condutor a uma barra de um metal diferente e mais facilmente oxidável, que, com o passar do tempo, vai sendo corroído até que seja necessária a sua substituição. Okay? Então, tudo o que ele está explicando aqui, você quer proteger esse tanque de aço, você não quer que ele seja corroído, porque aí você tem um gasto muito maior para fazer a troca desses tanques todos. Então, tem como você evitar essa corrosão desse tanque. Como? Esse tanque está enterrado no solo, só que você conecta ele em um fio de cobre, e aí a vantagem de você usar o fio de cobre é que o cobre tem elevado potencial de redução, então o fio de cobre não vai ser oxidado, só que você tem que escolher esse metal de sacrifício de forma adequada, para que esse metal de sacrifício, aí já está o nome, esse metal de sacrifício, ele que vai ser corroído, e assim você preserva o seu tanque de aço. Então você só coloca o fio de cobre, porque o cobre tem um potencial de redução muito elevado, ele não vai ser oxidado. Aí você coloca um metal que tem um potencial de redução, ou seja, um metal que vai ser oxidado em vez do tanque de aço. E é isso que a gente vai escolher. Nas alternativas, nós vamos procurar um metal que seria adequado para ser utilizado como metal de sacrifício, para preservar o tanque de aço. Um experimento para identificar quais metais podem ser utilizados como metal de sacrifício consiste na adição de um pedaço de metal a diferentes soluções contendo sais de outros metais. Você tem que ter uma diferença de potencial, ok? Para ocorrer a reação de óxido-redução. Por isso que tem que ser metais diferentes. Como ilustrado. E cujos resultados são mostrados na tabela, que a gente vai ver a seguir. Então vai ter uma tabelinha onde vão ter símbolos positivos, que vai indicar que ocorreu uma reação química na hora que você fez a mistura dos dois metais, e quando não ocorreu uma reação química entre os metais diferentes, vai ter um sinal negativo. Então essa daqui é a tabelinha que ele está se referindo. Então, nós temos aqui o metal X, nós vamos colocar a barrinha. Então quando eu falar, eu vou pegar o metal X, esses caras estão na forma metálica. Eles vão ser a barrinha que nós vamos introduzir nesse recipiente. E aqui vão ser as soluções. Então aqui eu tenho uma solução de cloreto de estanho 2. Aqui eu vou ter uma solução de cloreto de alumínio. Aqui eu vou ter uma solução de cloreto de ferro 3. E aqui eu vou ter uma solução de cloreto de zinco. Então eu vou pegar sempre um metal com uma solução. Então eu vou ter o metal e a solução. Ok? Percebam que ele não deixa você cruzar o estanho com a solução de estanho. Não deixa você colocar o alumínio com a solução de alumínio, porque não tem diferença de potencial, não vai acontecer nada. É isso que a gente vai fazer sempre um cruzamento de um metal com a solução, e depois eu vou cruzar esse mesmo solução com o metal, ok? A gente vai ver daqui a pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Aqui estão as alternativas, ele vai querer saber. Conclui-se que podem ser utilizados como metais de sacrifício para tanques de aço. Ele dá uma informação também, que embora o tanque seja de aço, o aço é uma liga, que é principalmente constituído de ferro. Considerar que esse tanque de aço, ele é praticamente um tanque de ferro. Então, a nossa relação vai ser sempre o ferro com uma solução de um metal e depois o metal com a solução de ferro. Para começar aqui, vou começar puxando. E aí eu vou fazer essa sequência para tudo. Eu sempre vou pegar o ferro com o metal. Então, aqui nós vamos pegar o ferro com a solução de estanho. E depois a gente vai confirmar se isso está certo, pegando aí o ferro 3+, com o metal estanho. E a gente vai ver que a gente vai chegar sempre na mesma conclusão. Qual metal vai poder ser utilizado como metal de sacrifício e qual não vai poder ser utilizado como metal de sacrifício. Vamos começar aqui
com o ferro e a primeira solução, que é o cloreto de estanho 2. Então imagina que aqui eu vou pegar a barra de ferro, o ferro metálico, e eu vou cruzar ele com a solução de cloreto de estanho 2. Então aqui eu teria em solução SN2+, SN2+. Esses sais eles são eletrólitos fortes, então eles vão estar totalmente dissociados aqui na solução aquosa. Ok? Então isso vai acontecer para todos os sais. E aí o que a gente vai ver? Bom, o ferro com a solução de estanho 2+, ocorre reação. Tem um sinalzinho de mais na hora que eu cruzo. Ok? Então ocorre reação. Se ocorre reação, a gente vai pegar aqui e vai montar a equação. Então aqui eu tenho a equação de redução para o estanho. E aqui eu tenho a reação de redução para o ferro. Como está ocorrendo reação e o ferro é o meu reagente e o estanho 2+ é meu reagente, aqui o ferro está como produto. Então eu vou inverter a equação do ferro, porque o meu ferro ele é reagente. Então o ferro aqui está como produto, o ferro metálico. Então eu vou inverter a equação do ferro. Inverti a equação do ferro porque são reações de oxirredução. Alguém reduz e alguém oxida. O menor potencial ele inverte, o menor potencial de redução inverte e o maior potencial mantém. E a gente está mantendo o que a gente está vendo aqui. Imagina que a gente não tem essa informação dos potenciais, mas a gente está se baseando no que está na tabela. O ferro aqui é um reagente. Eu vou colocar em contato o ferro com o estanho 2+. E aqui agora sim o ferro está como reagente. Antes ele estava como produto. Aqui eu não preciso inverter nada, porque eu tenho 2 elétrons da oxidação, 2 elétrons na redução. Então, esses daqui são os meus reagentes e esses daqui são os meus produtos. Juntando essas duas equações, montando a equação global, nós vamos ter estanho 2+, ferro metálico, estanho metálico e o cátion ferro 2+. E aí o que a gente vê aqui de interessante? Que o ferro metálico ele vai ser oxidado. E eu não quero que o ferro seja oxidado. Okay? Eu quero que o ferro se mantenha e que o metal que eu vou colocar em contato com o ferro que seja oxidado. Então a gente já pode concluir daqui que o estanho não vai servir como metal de sacrifício. Okay? Por causa disso. Porque aqui, na hora que eu coloco o ferro em contato com a solução de estanho, o ferro é oxidado. O ferro está sendo oxidado, ele está perdendo elétrons. E oxidação é igual a corrosão. Estou oxidando, estou perdendo elétrons, estou sendo corroído. Então o ferro está sendo corroído em contato com o estanho. Tá? Então a gente conclui que o ferro ele tem um potencial de redução menor do que do estanho. Por isso que o ferro que oxida e o estanho reduz. O estanho está fora, mas vamos cruzar. Agora vamos pegar a solução de cloreto de ferro 3 e colocar em contato com o metal estanho. Tá? Então vamos cruzar agora isso com isso aqui. Sempre a gente vai cruzar o ferro com a solução do metal, depois o metal com a solução de ferro. Aqui a gente vê que não ocorre reação. Tá? Ou seja, se não ocorre reação, é porque esses caras já são o produto da reação. Então imagina que eu tenho lá estanho 2+, mais 2 elétrons, formando estanho metálico. E aí eu tenho aqui ferro 3+, mais 3 elétrons, dando ferro metálico. Tá? A equação do ferro 3 eu estou simplificando porque ela não se dá de forma direta. Mas para a gente simplificar aqui o que está acontecendo e pelas conclusões da tabela, vamos colocar dessa forma. Então imagina que aqui eu tinha o ferro 3+, mais 3 elétrons, dando aqui o ferro metálico. E aí aqui eu teria que balancear, porque aqui eu tenho 2 elétrons e aqui eu tenho 3. Então, como o ferro 3+ aqui está do lado do produto, então a equação do ferro vai ser invertida. E novamente nós vamos chegar na conclusão que o estanho está na sua forma metálica e o ferro está na sua forma oxidada. E eu não quero que o ferro oxide. Então aqui a gente vai chegar na mesma conclusão, que o estanho em contato com o estanho se mantém na forma reduzida e o ferro que oxida. E para ser metal de sacrifício, o ferro não pode oxidar. O estanho está descartado de ser o nosso metal de sacrifício. Tá certo? Vamos fazer agora a mesma coisa para o ferro com o próximo, que é o alumínio. Então, quando eu coloco uma barra de ferro em contato com uma solução de alumínio 3+, o que acontece? Não ocorre reação.
não reage. Vamos pegar aqui o ferro em contato com o alumínio 3+, não ocorre reação. Então, esses daqui já são os meus produtos da reação. Tinha lá alumínio 3+, mais 3 elétrons, formando alumínio metálico, e eu tinha lá ferro 2+, mais 2 elétrons, dando ferro metálico. Então, o que aconteceu aqui? O ferro aqui está na sua forma reduzida. E o alumínio que inverteu a equação, porque o alumínio 3+ está aparecendo como produto. Então, o que a gente conclui daí? Que o alumínio ele tem um potencial de redução menor do que do ferro. É por isso que o alumínio que está oxidando, aqui o alumínio está na forma oxidada. Eu inverti, ó, essas duas equações elas são equações de redução. O elétron ele está do lado dos reagentes. E aí eu estou invertendo a equação do alumínio. Eu estou reagindo o metal ferro com o cátion alumínio, ó, e não ocorre reação. Por quê? Porque esses caras já são um produto dessa reação de óxido-redução. Então, o alumínio sólido vem para o lado dos reagentes e o alumínio 3+ vai para o lado dos produtos. Por isso que ele aparece aqui, ó, aparece do lado do produto. Porque a equação do alumínio inverteu. O alumínio aqui ele está oxidando. Eu vou formar alumínio 3+ mais 3 elétrons. O alumínio está perdendo elétrons, está oxidando. E é isso que eu quero. Eu quero que o outro metal oxide, que nesse caso é o alumínio, eu quero que o alumínio oxide e que o ferro se mantenha na forma reduzida. Isso aqui está ocorrendo. O alumínio vai servir como um metal de sacrifício, porque o ferro em contato com o alumínio é o alumínio que oxida e o ferro se mantém na forma reduzida. Vamos fazer agora a mesma coisa para confirmar. Vamos pegar o metal alumínio em contato com a solução de ferro. A gente vê que agora sim ocorre uma reação. Estou pegando aqui a barra agora de alumínio e eu estou colocando o ferro 3+ em solução. Tá? E aí a gente está vendo que ocorre uma reação. Então, vamos pegar aqui a equação de redução do alumínio, que a gente tinha acabado de ver lá. Vamos pegar a equação de redução do ferro. Tá? Então, eu já falei que eu estou simplificando aqui só para a gente entender o que vai acontecer. Mas essa equação do ferro 3 ela está simplificada. Não ocorre de forma direta assim. A gente está vendo aqui que vai ocorrer reação entre o alumínio e o ferro 3+. O alumínio ele é um reagente e o ferro 3+ é reagente. Então, como o alumínio é reagente e aqui ele está com um produto, então eu vou ter que inverter a equação do alumínio. E eu mantenho o ferro 3 como reagente. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o alumínio 3+ agora é produto e o alumínio metálico é o nosso reagente. É isso que tem aqui na tabela. O alumínio é metálico e o ferro 3+ é reagente. Então, o ferro 3+ é reagente e o alumínio é reagente. Aqui, como são 3 elétrons da redução e 3 elétrons da oxidação, eles vão se cancelar. Então, não preciso balancear essa equação. Os meus reagentes são alumínio e ferro 3+, e os meus produtos, alumínio 3+ e ferro metálico. Então, fazendo a equação global, meus reagentes, os meus produtos, ok? E aí a gente confirma o que nós tivemos de conclusão da análise anterior, que o alumínio metálico em contato com a solução de ferro 3+, forma ferro metálico e o alumínio é oxidado, tá? Então, só por aqui a gente chegava nessa conclusão, ó, que o alumínio ele está aqui na forma oxidada e o meu produto é ferro metálico. O ferro não está sendo oxidado em contato com o alumínio. Então, nós concluímos que o alumínio é sim o nosso metal de sacrifício. Então, eu vou lá nas alternativas e vejo que o estanho, alternativas que têm o estanho eu descarto e alternativas que têm o alumínio eu mantenho, ok? Agora, para determinar, ainda falta analisar o zinco. Nós vamos fazer o mesmo raciocínio. Então, eu sempre pego primeiro o ferro com a solução. Então, nesse caso, eu vou pegar o ferro com a solução de zinco. Depois, eu vou pegar o zinco com a solução de ferro. Então, quando eu pego aqui o ferro com a solução de zinco 2+, o que a gente está vendo? Tenho aqui o ferro metálico, o zinco 2+ em solução. Então, o eletrólito forte vai estar totalmente dissociado. E aí, não ocorre reação. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente viu com o alumínio. Aqui não ocorre reação, ou seja, esses caras aqui já são o meu produto da reação de óxido-redução.
Então imagina que eu tinha lá Fe2+, mais 2 elétrons, dando ferro metálico. E aqui eu tinha zinco 2+, mais 2 elétrons, dando zinco metálico. Como não ocorre reação, que eu concluo daqui que a equação do ferro eu mantive e a equação do zinco que foi invertida. Então, esse metal zinco é reagente e o zinco 2+, ele é produto. Porque ó, esse zinco que está aqui, ele passa para o lado dos produtos. Tá? Então, o que nós concluímos daqui? Que o zinco 2+, ele tem um potencial de redução menor do que o do ferro. Por isso que o zinco, ele oxida e o ferro reduz. Então aqui o ferro está na forma reduzida e o zinco está na sua forma oxidada. Por isso que não ocorre reação, por causa que o potencial do zinco ele é menor do que o do ferro. Então eu inverti a equação do zinco e mantive a equação do ferro. Por isso que ó, é ferro metálico e o zinco 2+. E não ocorre reação pelo que tinha demonstrado aqui pelas equações químicas. Aqui o ferro está na forma reduzida e o zinco está na forma oxidada. E é isso que eu quero, que o ferro ele não seja oxidado pelo zinco, pelo metal que ele vai entrar em contato. Então a gente já pode ver aqui que o zinco sim, ele também vai poder ser utilizado como metal de sacrifício. Mas vamos fazer agora ao contrário. Vamos pegar o metal zinco e colocar ele em contato com uma solução de ferro 3+. Vamos pegar aqui o zinco 2+, mais 2 elétrons, dando o zinco metálico. E vamos pegar aqui o ferro 3+, mais 3 elétrons, dando ferro sólido. A gente vê que ocorre reação. Ó. O zinco metálico com a solução de ferro 3+, ocorre reação. Então eu peguei a barrinha de zinco, coloquei aqui ferro 3+, e ocorre reação. Então, o que a gente está vendo? Que o meu reagente é zinco e ferro 3+. Então, aqui o zinco está como produto, porque essas equações são equações de redução. Como aqui o zinco está como produto e aqui ele é reagente pela tabela, eu estou colocando a barra de zinco, então o zinco sólido tem que estar do lado do reagente. E o zinco 2+ tem que ir para o lado do produto. Então, eu vou inverter a equação do zinco. Então, primeiro eu vou fazer um balanceamento, né? Porque aqui eu tinha 2 elétrons e aqui eu tinha 3 elétrons. Então, eu tenho que ficar com 6 elétrons de cada lado para poder cancelá-los. Então, essa equação do zinco eu vou ter que multiplicar por 3 para dar 6 elétrons. Então, aqui eu vou ficar com 3 zinco, 3 vezes 2, 6 elétrons. E aqui eu vou ficar com 3 zinco metálico. E aqui eu vou ter que multiplicar essa equação por 2 para também dar 6 elétrons. Então, aqui vai dar 2 ferro 3 e aqui vai dar 2 ferros metálicos. E aí, eu vou inverter a equação do zinco. Aqui, ó, que eu tinha colocado no slide anterior, 3 e 3, 2 e 2. Para aí eu ter 6 elétrons da oxidação, 6 elétrons na redução e eu poder cancelá-los. Então eu vou inverter essa equação do zinco. Tá? Invertida a equação do zinco, 6 elétrons da oxidação, 6 elétrons da redução, eles se cancelam. E aí o meu reagente é o zinco metálico, que a gente tem aqui, que é a barrinha, e o ferro 3+, que está em solução. Então esses têm que ser os meus reagentes. Então, a partir do cruzamento, eu vou saber quem que é o meu reagente que eu coloco em cada etapa. Então, aqui é o zinco com o ferro 3+. E aí, os meus produtos são o zinco 2+, o cátion zinco e o ferro metálico. Então, o zinco, o ferro 2+, o zinco 2+, e o ferro metálico. O que a gente vê de interessante aqui? Que quando eu coloco o ferro 3+ em contato com o zinco metálico, o ferro ele reduz. E é o zinco que oxida. E eu não quero que o ferro oxide, eu quero que o outro metal oxide. Isso acontece quando eu uso o zinco metálico. Então, é isso que eu vou fazer. O zinco também vai poder ser um metal de sacrifício. Por quê? Porque ele em contato com o ferro é o zinco que oxida. E o ferro se mantém na forma reduzida. O ferro reduz. Ok? Você vê que o ferro ele continua ferro metálico. Quem oxida é o zinco 2+. Então, se aqui fosse a barra de zinco, o que a gente vê? Que o zinco ele oxida, começa a passar para a solução zinco 2+, e eu vou formando aqui ferro
metálico. O ferro que está na solução, ele passa a ser metal-ferro, ele está reduzindo. A gente vê que o estanho não pode ser, porque quando a gente coloca o ferro em contato com o estanho, é o ferro que oxida, a gente não quer que o ferro oxide. E aí quando a gente coloca o ferro em contato com o alumínio, é o alumínio que oxida, e é isso que eu quero. E quando a gente coloca o ferro em contato com o zinco, é o zinco que oxida. Então, os metais de sacrifício aqui possíveis são o zinco e o alumínio. Quando a gente analisa as alternativas, a gente vê que o alumínio e o zinco, beleza, metal de sacrifício. Agora, somente estanho, a gente viu lá na primeira. Então, quando a gente já fez a primeira do estanho, a gente já podia vir aqui e eliminar a B, eliminar a C e eliminar a E. Todas que tem estanho a gente já eliminou. Agora, quando eu olho para as duas alternativas que sobraram, eu vejo que o alumínio está nas duas que sobraram. Então, se eu estou fazendo a prova da FUVEST, eu nem faço do alumínio porque eu sei que o alumínio já é uma resposta. Eu já vou direto para o zinco, para confirmar se o zinco vai ser ou não. Então, aqui eu tenho somente alumínio e zinco. Então, eu sei que o alumínio já é uma resposta, porque ele está nas duas que sobraram. Eu vou lá já e faço do zinco. Vi que o zinco é oxidado em contato com o ferro. Então, a minha alternativa correta é a minha alternativa A. Metal de sacrifício podem ser utilizados como metal de sacrifício o alumínio e o zinco. Essa questão eu fiz 2 semanas atrás, que eu fiz uma provinha para dar aula como professor no cursinho da FUVEST, lá dentro da própria USP. E aí eram 10 questões, 6 de múltipla escolha, 4 dissertativas, e aí eu já fiz aqui no canal algumas questões do que eu fiz na prova lá. Achei todas as questões bem interessantes. Já fui fazendo a prova com a ideia de pegar as questões, eu já fui dando print na tela, fazendo a prova e colocando aqui as questões para resolver aqui no canal. Então eu já resolvi algumas questões que eu fiz lá na prova que eu prestei para dar aula no cursinho da FUVEST. São questões bem interessantes, não tinham apenas questões da FUVEST nessa provinha, tá? Mas eu estou fazendo aí as questões que eu fiz na prova. Então escolhi essa também porque eu também achei bem legal essa questão. Ela tem a ver muito mais com aquela parte de química geral que você vê no primeiro ano do ensino médio, sobre fila de reatividade. Então você vê a parte de reações, reação de dupla troca, simples troca, reações de oxirredução, e aí depois você vê a fila de reatividade tanto dos metais quanto dos ametais. Tá? E aí, você tendo aquele conhecimento, você vê que aquele nem dá os potenciais. Se ele desse os potenciais, essa questão era ainda muito mais fácil. Mas ele dá essa parte de fila de reatividade dos metais. Mas é uma questãozinha bem legal. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Conseguiriam fazer ela dessa forma, sem os potenciais de redução, apenas analisando essa tabelinha aqui. Digam o que vocês acharam dessa questão. Eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!